Olá, alunos e alunas. Como eu havia prometido, eu vou gravar como aula aqueles conteúdos que nós não conseguimos cumprir no final do ano por conta dos feriados e outras interrupções que acabaram dificultando o finalzinho do nosso ano. Foi excepcional, mas vocês não vão chegar ao terceiro ano sem esses conteúdos, basta que assistam essas aulas. E claro, se você não é meu aluno ou aluno do colégio onde eu leciono e está aqui assistindo esse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda e espero que seja útil para você também. O tema dessa aula é escravidão e imigração. Nós estamos falando de segundo reinado, tá? E vamos falar das discussões sobre a abolição, sobre a imigração, de algumas personalidades ligadas ao movimento abolicionista e alguns fatos ligados também a este movimento pelo fim da escravidão no Brasil. Então vamos lá. Nós vamos começar retomando algo que eu já falei ao longo do ano em alguma aula, em algum momento, que são os argumentos contra a escravidão, que vão servir de base para a pressão, principalmente na Inglaterra, contra o tráfico negreiro. Então, assim, o ativismo contra a escravidão, ele começa com os Quakers ingleses. Então, os Quakers são uma daquelas várias denominações protestantes vistas na sua época, século XVII principalmente, como radicais por causa de alguma das suas ideias, porque quando eles vão para as colônias, então os Quakers ingleses e norte-americanos, eles já se colocam desde o início do século XVIII contra a escravidão, argumentando que ter escravos não era um ato cristão, mas o maior dos pecados, já que Deus criara a todos a sua imagem e semelhança, e eles vão ser os primeiros que vão fazer uma analogia entre os negros escravizados e os hebreus na terra do Egito, que também foram escravizados. Então, um argumento teológico. Tá? Na Inglaterra, graças a uma série de denúncias, inclusive de crueldades cometidas em navios negreiros, nós vamos ter as discussões sobre legislações que possam proibir a escravidão na Inglaterra. Então, a primeira legislação inglesa a se posicionar claramente contra a escravidão vem em 1772, é uma ação do Lord Mansfield, que vai proibir a escravidão negra em terras inglesas, então no Reino Unido. Então, em 1782, praticamente você já não tinha nenhum escravizado na Inglaterra. Tá? A primeira organização fundada para defender ativamente o fim da escravidão foi a Society for Effecting the Abolition of Slave Trade. Então, Sociedade para efetuar a abolição do comércio de escravos. Ela era liderada principalmente por Quakers, que já tinham essa tradição anti-escravista, e por metodistas, que vão ser outra denominação protestante que vai se desprender da igreja anglicana, que é a igreja oficial da Inglaterra, no final do século XVIII. Tá? Vão se destacar vários nomes aí como participantes desse movimento. Talvez o mais lembrado seja William Wilberforce, que vai ser deputado na Câmara dos Comuns. Tem filme sobre ele, um filme chamado Amazing Grace, que eu gosto bastante. Tá? E eles vão fazer um grande abaixo-assinado na Inglaterra, vão conseguir milhares e milhares de assinaturas pedindo a abolição do tráfico negreiro. Quase conseguem aprovação no parlamento, não fosse a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana, que vão fazer com que o parlamento inglês dê para trás e veja a própria discussão da abolição da escravidão como uma discussão subversiva. Lembrando que os jacobinos tinham abolido a escravidão nas colônias francesas, porque na França já era proibida a escravidão há muito mais tempo, e na Revolução Haitiana é um levante de homens e mulheres negros, a maioria deles escravizados. Então a ideia de discutir a escravidão vai ser empurrada, e o tráfico negreiro só vai ser abolido pelo Reino Unido para as suas colônias em 1807. Tá? A escravidão nas colônias inglesas ela vai persistir até 1833 e vai ser proibida definitivamente em 1834. Além desse argumento de fundo religioso, das pressões na Inglaterra, nós vamos ter as discussões
né, dentro daquilo que a gente chama de direito natural, pensando aí nos iluministas, né? Locke e Montesquieu já vão defender, né, de uma certa maneira, ainda que não se coloquem frontalmente contra a escravidão negra, vão defender que a vida e a liberdade e a propriedade são direitos naturais. Locke vai dizer que a principal propriedade de qualquer pessoa é o seu próprio corpo. O Montesquieu, ele vai mais além, mas ele vai dizer, mas e a economia? O que a gente faz? De qualquer maneira, dentro, né, das discussões iluministas, a questão da escravidão, ela volta e meia aparecia, até que Rousseau, ele vai ser o que vai meter o pé na porta e vai dizer que a escravidão era incompatível com a natureza humana, tá? Essas ideias, né, de liberdade, de vida e propriedade como direitos naturais vão repercutir muito no final do século XVIII, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, mas a abolição da escravidão ela vai sendo empurrada por questões de ordem econômica, tá? Falando em economia, né, os fisiocratas, tá? E a escola, né, fisiocrata é a primeira escola de economia, surge no século XVIII, está ligada ao movimento iluminista. Então Turgot ele vai defender, né, que o trabalho do escravizado seria menos lucrativo que o do trabalhador livre, isso ele afirma, e o Benjamin Franklin, um dos pais da independência dos Estados Unidos, vai fazer lá seus cálculos e vai provar, por cálculos na época, que o trabalhador livre ele traria mais lucro ao patrão do que um escravizado. O Adam Smith também vai criticar a escravidão, ou colocar que a escravidão não seria tão racional economicamente, apontando que o escravizado ele teria muito menos interesse em produzir, porque ele não produzia para si, ele não tinha expectativa de conseguir acumular propriedade. Aliás, eu vou falar daqui a pouco, mais lá na frente, né, da discussão que se havia, né, escravos que tinham escravos que tinham propriedade. Guardem isso, daqui a pouco a gente volta lá. Quando a gente vem para o Brasil, o José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência, ele vai ser o primeiro intelectual brasileiro que vai se posicionar claramente contra a escravidão, e ele vai desenvolver uma ideia que a gente chama de razão nacional. E, além de dizer, né, que a escravidão era incompatível com os direitos naturais, ele é um iluminista, e com o governo liberal, lembrando, nossa Constituição era liberal, a escravidão criaria um inimigo interno, porque o escravizado, numa situação de guerra, ele não teria motivo para lutar ao lado do seu senhor ou para não traí-lo. Então, assim, manter a escravidão era criar uma situação de tensão permanente. Certamente o José Bonifácio estava pensando na Revolução Haitiana, que é, né, um fantasma que vai assombrar as elites da América escravista, mas principalmente no Brasil. Né? A ideia de que poderia acontecer uma Revolução Haitiana por aqui não era uma ideia estranha. Tá? Muito bem. Se a Inglaterra proíbe o tráfico em 1807, a família real portuguesa vem para cá em 1808 e Dom João vai ser pressionado a proibir o tráfico. Então a Inglaterra, nas barganhas por proteção, quando da transferência da família real e da corte para cá, ela vai pressionar Dom João, mas Dom João, se ele conseguiu enrolar os ingleses, enrolar Napoleão por vários meses, ele também vai empurrar essa situação com a barriga. Este é um dos quadros mais famosos que nós temos, mostrando o navio negreiro, uma gravura do Rugendas, tá? Os navios negreiros, eles cruzavam o Atlântico e já contavam com a possibilidade que parte da carga se perdesse no caminho, porque as condições da travessia eram péssimas, eram muito ruins, tá? Dom Pedro I, ele era a favor, assim como o José Bonifácio, né, do fim da escravidão. Só que não poderia, né, não tinha como ele defender isso de forma aberta. Né? Ele até defendeu em cartas anônimas a jornais, mas de forma aberta não. Tá? Mas ele vai assinar com a Inglaterra, em 23 de novembro de 1826, a lei, um tratado antitráfico que estabelecia que a partir de março de 1830 seria proibido o tráfico negreiro.
Este tratado que ele assina com a Inglaterra sem consultar o parlamento é um dos motivos para a pressão sobre ele, para que ele abdique depois. Né? Ele vai perder o trono por vários motivos, e um dos motivos vai ser este. Né? Ele desagrada frontalmente tanto os comerciantes escravos, que eram uma força econômica importante nesse momento, quanto os senhores. Porém, depois da abdicação de Dom Pedro, será aprovada a Lei Feijó, 7 de novembro de 1831, que vai ser a primeira que proíbe o tráfico de escravizados no Brasil. Esta é a lei que é chamada de Lei para Inglês Ver, tá? Porque ela praticamente não foi cumprida. Esta lei, ela estabelecia que, então, artigo 1, todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres, excetuando-se, primeiro, os escravos matriculados no serviço das embarcações pertencentes ao país onde a escravidão é permitida, enquanto empregados no serviço das mesmas embarcações, ou seja, o escravizado que tivesse a trabalho na embarcação dos traficantes. E segundo, os que fugirem do território ou embarcação estrangeira, os quais serão entregues aos senhores que o reclamarem e exportados para fora do Brasil. Então, né, não deveria mais haver tráfico negreiro no Brasil. Mas o que vai acontecer? Às vésperas da Lei Feijó, nós vamos ter um pico de entrada de mão de obra no Brasil. Então, se a gente pega os gráficos do século XIX, a gente vê que, né, nós temos um pico, aí depois temos uma queda, e depois vamos ter outros picos, né, perto de 1850, que é quando nós vamos ter a lei, que é Eusébio de Queiroz, que definitivamente proíbe a escravidão. Então, sempre que se falava de proibição do tráfico, aumentava o tráfico como uma antecipação dessa proibição. Então, ao todo, né, se estima, não são números exatos, né, não tem como ser, que entre o século XVI e o fim do tráfico foram trazidos para o Brasil quase 5 milhões de pessoas traficadas. Tá? Bem, o que leva à lei de 1850, que é a lei que vai proibir definitivamente o tráfico negreiro? É a pressão inglesa novamente. Então, a Bill Aberdeen, porque é a lei do Lord Aberdeen, né, vai autorizar a Marinha Britânica a apresar qualquer navio trazendo pessoas escravizadas da África para as Américas no hemisfério sul. Porque no hemisfério norte já era proibido o tráfico. Os americanos, os norte-americanos já tinham proibido o tráfico em 1808. Tá? Então, assim, quando você baixa uma legislação dessa, praticamente uma lei destinada. É uma lei para o Brasil. Tá? O Brasil é que continuava fazendo o tráfico porque mantinha a escravidão. Então, a lei Eusébio de Queiroz, ela usa como base a lei anterior e ela proíbe o tráfico negreiro. A partir deste momento, todo escravizado, né, todo navio negreiro seria tratado como pirataria. Tá? Não era mais legal esse comércio. E aí estabelecia que qualquer navio trazendo escravizado seria apreendido, sua carga reenviada para o porto de origem, continente africano. Caso não fosse possível, os escravizados ficariam sob a tutela do Estado, não podendo ser concedida a particulares. Então, o Estado deveria protegê-los e garantir a sua liberdade. Esta lei, né, ela é resposta às pressões inglesas. Nós ainda temos, né, pirataria, né, o tráfico como pirataria continuando, mas a repressão vai ser muito grande. Entre a Lei Feijó e a Lei Eusébio de Queiroz, ora você tinha repressão, ora você afrouxava essa repressão. Na maioria do tempo, era como a gente falou, lei para inglês ver. Tá? Agora, com a Lei Eusébio de Queiroz, o que acontece? Se intensifica o tráfico interprovincial, de uma província para outra. Então, das províncias onde a mão de obra escravizada já não era tão importante, onde a mão de obra escravizada estivesse ociosa, para províncias que fossem
carentes dessa mão de obra, principalmente onde? A zona do café. Por outro lado, o dinheiro, os capitais do tráfico negreiro também vão ser mandados para outras áreas. É nesse momento que a gente começa a ver aquilo que nós já falamos, que era Mauá, que é aquele breve momento de pequeno surto de industrialização, muito limitado, mas que de fato aconteceu. Antes mesmo da Lei Eusébio de Queiroz, já se falava em imigração. Mas com o fim do tráfico, a questão da substituição da mão de obra escrava por uma mão de obra livre, neste caso do imigrante, se torna urgente. E se a gente pensa em 1850, a gente está ainda, né, saindo daquele período das grandes revoluções, das revoluções liberais. Então a Europa, ela é uma região com muitos bolsões de pobreza, com uma quantidade enorme de pessoas, né, que vê a América como um lugar onde você poderia conseguir uma vida melhor. Tá? E é exatamente da Europa que será trazida boa parte da mão de obra imigrante que vem para cá. Por quê? Porque há esta disponibilidade de gente disposta a fazer a migração, mas também por conta das teses racistas, das teses de branqueamento. Este quadro vocês conhecem, a gente já discutiu esse quadro em outras aulas, né? A redenção de Cã. Então, havia uma série de teses racistas que eram consideradas no século XIX como científicas e que defendiam que era possível embranquecer a população brasileira e que isso a tornaria melhor, superior. Inclusive, um desses teóricos racistas, o Arthur de Gobineau, ele era amigo de Dom Pedro II, eles não concordavam em tudo, que fique claro, mas ele é um dos grandes intelectuais ligados a essa ideia de eugenia, que é de melhoria, né? A ciência de melhoria da raça, um dos pioneiros. Tá? A primeira tentativa de trazer imigrantes para o Brasil foi feita por Nicolau de Campos Vergueiro, tá? Tem até uma cidade chamada Senador Vergueiro por causa dele, e começou em 1847. Então, trazer. Não é que você não tivesse vindo imigrantes antes, é bom dizer, vieram alemães, vieram suíços antes, mas não foi para o café. Foram iniciativas isoladas, não é? Feitas durante o primeiro reinado, atraídos pelo fato, né, da princesa Leopoldina ser uma arquiduquesa Habsburgo, e por conta disso, né, imigrantes de língua alemã vieram para o Brasil. Mas assim, para trabalhar no café, os esforços começam mesmo em 1847. Então foram trazidos alemães, suíços e belgas. Eles deveriam trabalhar em parceria no Oeste Paulista, ou seja, parte da produção era do colono, parte da produção era do dono da terra. Tá? Mas o que aconteceu? Essas pessoas, elas eram tratadas como escravizados, ou assim elas se sentiram. Então, havia castigos físicos, os acordos não foram cumpridos, a correspondência deles ela era fiscalizada, e aí houve uma grande revolta em 1856. Então, veja, foram 8, 9 anos, né, dessas pessoas sendo reprimidas, e as histórias que chegavam na Europa eram as piores possíveis, né, a respeito das condições do imigrante no Brasil. Por isso, várias regiões da Europa, se não proibiram, e algumas chegaram a proibir, desestimulavam a vinda de imigrantes para o Brasil. Mas em 1886, e é uma data, presta atenção, né, 86, 88 é a Lei Áurea, foi fundada a Sociedade Promotora da Imigração. Então, dois empresários, Martinho Prado Júnior e Antônio da Silva Prado, eles eram irmãos, criaram, né, esta organização com o apoio do governo da província de São Paulo para trazer imigrantes para o Brasil. Então, eles criaram panfletos, propagandas, omitindo uma série de questões, como a própria escravidão, para atrair imigrantes italianos, alemães para o Brasil, no momento em que eles estavam indo principalmente para os Estados Unidos, para a Argentina. Tá? Eles chegam a ir para a Itália. Então, assim, quando vem a Lei Áurea,
o governo de São Paulo, a província de São Paulo, já tinha garantido a mão de obra necessária para a colheita do café, tá? E aí alguém poderia perguntar, mas por que não trazer o imigrante do Nordeste? Não havia mão de obra na região Nordeste que pudesse ser transferida para o Sudeste, como vai ser feito no século XX? Até havia, tá? Mas havia já naquele momento a discriminação e nós tínhamos outros dois polos atrativos. O sul da Bahia já começava a desenvolver de forma ampla a plantação do cacau e começava o surto da borracha. Então a mão de obra do Nordeste acabou sendo revertida para onde? Para outras regiões do Brasil, no caso a região Norte, ou para o próprio sul da Bahia, que é na região Nordeste, tá? Além dos imigrantes que vieram da Europa, houve um grupo muito particular de imigrantes que foram trazidos dos Estados Unidos da América com o fim da Guerra de Secessão. Dom Pedro II fez uma viagem aos Estados Unidos e aí houve o interesse, né, por trazer para o Brasil imigrantes norte-americanos que fossem, né, que conhecessem o cultivo do algodão. Então, por conta disso, se contratou a vinda de sulistas para cá. Tá? Esses sulistas que vieram para o Brasil vieram para plantar algodão, mas muitos vieram também estimulados pelo fato de aqui, além de receberem terras, eles teriam a possibilidade de ter escravizados. Eles estabeleceram na região, né, onde estão as cidades hoje, Santa Bárbara do Oeste, e da atual cidade americana, que tem esse nome por motivos óbvios. Tá? A única ferrovia, né, do século XIX que foi construída e que não foi por conta do café, ou na rota do café, foi a que foi construída, a Estrada de Ferro Sorocabana, para conseguir levar, né, para os mercados este algodão produzido nesta região. Os norte-americanos que se estabeleceram nessa região eram confederados, são apelidados de confederados até hoje, e há, né, todos os anos a festa confederada em Santa Bárbara do Oeste. Esta festa despertou uma atenção negativa nos últimos anos por conta da própria discussão sobre a escravidão. E também, né, esta coisa do imigrante vir para o Brasil, do imigrante norte-americano confederado vir para o Brasil, foi usada também, e volta e meia aparece de novo, na imprensa para acusar Dom Pedro II de ser um escravagista, quando você tem evidências de sobra de que se ele não se colocou frontalmente contra a escravidão, foi por questões de ordem política, mas que sempre que ele podia, ele defendia a necessidade da abolição. Enfim, mas de qualquer maneira, houve essa imigração norte-americana também, que pode ser chamada numa prova, num concurso, até por conta dessa controvérsia ligada à festa confederada e à manutenção dessas supostas tradições sulistas norte-americanas nessa região, o culto, né, ao grupo que perdeu a guerra, que foi motivado, entre outras coisas, para manter a escravidão nos Estados Unidos. Aqui, né, para quem já viu outros slides, né, é falar também de outro grupo de imigrantes que veio para cá, que foram os chineses. Houve os chineses que vieram primeiro, lá no início do século XIX, trazidos por Dom João para cultivar chá, que não deu certo, que desapareceram, e depois, na década de 50 e 60, foram trazidos chineses no momento que a China estava mandando imigrantes para várias regiões do mundo. Estes imigrantes chineses foram muito maltratados aqui no Brasil e acabaram, né, a maioria deles também morrendo de doenças como malária e outras, e o governo chinês proibiu a imigração em 1881, com base nesses relatórios que falavam dos maus tratos sofridos pelos chineses. Mas, de qualquer maneira, havia a preferência pelo imigrante europeu, mas os chineses também vieram. Tá? Aqui é uma foto da Hospedaria dos Imigrantes, que foi inaugurada em 1887. Ela recebia todos os imigrantes que vinham para a província de São Paulo. Eles vinham para
a hospedaria, ficavam numa espécie de quarentena, de 8 dias, não de 40 dias, tá? Recebiam algum atendimento médico, algumas instruções e depois eram enviados para onde eles já tinham sido contratados, já vinham com contrato. Mas imigrantes que chegavam também sem contrato poderiam ficar na hospedaria dos imigrantes. Ela foi desativada em 1978 e hoje reformada, ela é o Museu do Imigrante São Paulo. Se alguém for a São Paulo, eu recomendo, é um museu muito legal de se visitar e é fácil chegar lá, tá? Muito bem, eu tinha falado da história do um escravo poderia ter escravos, tá? Primeira coisa, né? Um liberto, se você não era mais escravizado, você poderia ter escravos. E muitos que podiam, tinham, porque havia, durante muito tempo, a cultura escravista. Mesmo nas terras de origem dessas pessoas, muitas vezes a escravidão ela era aceitável. O que normalmente não era aceitável aqui, dentro da comunidade de libertos e de escravizados no Brasil, é que você escravizasse alguém que não fosse da sua própria nação. Se você tivesse que escravizar, tinha que ser de outra nação. Se você fosse muçulmano, que fosse de outra fé. Um muçulmano não deveria jamais escravizar um irmão de fé. Agora, poucos desses libertos conseguiam enriquecer, tá? E eram raríssimos os casos, tá, em que pessoas negras conseguiam acumular riqueza no século XIX ou mesmo antes, tá? Agora, e o escravizado? Ele poderia ter escravos? Pela lei, não. Mas havia em acordos os jeitinhos e muitas vezes um senhor, né, permitia que o seu escravo de ganho, que era aquele que tinha uma profissão, trabalhava na cidade, só tinha muitas vezes que vir de tempos em tempos dar parte do seu lucro ao senhor, que este escravizado pudesse ter bens e pudesse também ter bens imóveis, ter pessoas como bens, etc. Agora, como era um jeitinho, a qualquer momento que o senhor quisesse, poderia desfazê-lo, tá? E o caso mais famoso, né, de um escravizado, senhor de escravos, que enriqueceu de verdade, é o Manuel Joaquim Ricardo. Eu coloquei o link nos slides para um artigo sobre ele. Por quê? Porque ele chegou a figurar entre as pessoas, né, entre os 10% mais ricos da cidade de Salvador. Mas como ele era africano, tinha sido ex-escravizado, ele não tinha os privilégios que aqueles que não eram negros tinham. Por exemplo, ele não frequentava os grandes salões de festa. Isso é importante. Ele não foi agraciado com um título de nobreza, por exemplo, mesmo podendo pagar por ele. Então, assim, mesmo sendo muito rico, ele não era visto como um igual. Mesmo depois de liberto, ele continuou na periferia dessa sociedade, não no centro dela, no meio das elites dessa sociedade. Agora, há uma exceção. Houve um barão do café negro. E, de novo, trata-se de uma exceção. A gente falou do Barão de Mauá, né? E o Barão de Mauá, quando conversamos sobre ele, sobre a industrialização, sobre a Era Mauá, eu falei que ele era uma exceção, porque ele era um self-made man, um homem que tinha se feito por ele mesmo, um empreendedor. O Barão de Guaraciaba, o Francisco Paulo de Almeida, é um caso semelhante ao do Mauá. Só que ele estava muito mais ligado àquelas atividades tradicionais do que, no caso do Mauá, a atividades novas, como o comércio, como a indústria. E, principalmente, o Barão de Guaraciaba ele não era um abolicionista, tá? Mas vamos ver, né? Ele era um homem negro, que nasceu livre. Sua mãe também era uma negra livre, então era a segunda geração de negros livres da sua família. Ele nasceu muito pobre, mas ele vai trabalhar em uma série de ofícios, vai conseguir juntar fortuna, vai ser caixeiro viajante, vai ser tropeiro, tinha uma boa conversa, vai criar uma rede de contatos, conseguiu se casar acima, né, então casou com alguém, uma mulher branca, acima da sua condição social e vai aumentando os seus bens ao longo da vida, tá?
Então ele foi fazendeiro de café, fazendeiro de gado, ele tinha empresas, ele tinha palácios, era dono de estradas de ferro, de banco, de usina hidrelétrica, ou seja, como Mauá, só que ele tinha centenas de escravos também, mesmo sendo um homem negro. Por fazer caridade, né, por ser uma figura notável, por isso, é a própria princesa Isabel que vai conceder o título. Então, assim, o fato de termos um barão do café negro anula as desigualdades e o fato de a maioria dos negros e negras viverem em situação de miséria, de escravidão e de opressão? Não. Ele é uma exceção, como o Mauá é uma exceção, e é uma exceção até maior que o Mauá, porque ele era negro, então o caminho para ele foi mais difícil, mas ao mesmo tempo ele é muito menos subversivo que o Mauá, porque afinal de contas ele não vai contra a instituição mestra do Brasil na época, que era a escravidão, tá? Muito bem, terminamos a Guerra do Paraguai e sabemos, com o fim da Guerra do Paraguai, a pressão abolicionista aumenta, inclusive porque nós vamos ter um grande número de negros no exército que lutaram valorosamente, que vão ter reconhecimento dos seus pares, ou seja, de outros militares do seu valor. Então, a situação da escravidão, ela começa a parecer mais indigesta para uma série de grupos. Então, em 28 de setembro de 1871, vem a segunda das leis abolicionistas, que é a Lei do Ventre Livre, também chamada de Lei Rio Branco. Ela vai declarar que são livres todos os filhos de mulher escrava nascidos no Brasil a partir da data de aprovação da lei, porque era o ventre materno que definia sua condição, tá? E dificilmente um homem negro escravizado teria acesso a uma mulher livre. Neste caso, então, normalmente, os filhos negros eram filhos de mulheres negras que eram escravizadas. Então, assim, mas essa lei, como a maioria das leis que vão ser feitas antes da Lei Áurea, ela tinha uma série de detalhezinhos, né? Então, por exemplo, a criança era livre a partir do seu nascimento, porém, ficaria sob a guarda do senhor da sua mãe até os 8 anos de idade. Aí, a partir daí, o Estado poderia indenizar esse senhor para que a criança fosse entregue a ele, e aí o Estado cuidaria dessa criança negra em instituições. Se não fosse o caso, ela ficaria trabalhando de graça para o senhor, para indenizá-lo, até os 21 anos de idade. Então, a rigor, a maioria dessas crianças, nascidas da Lei do Ventre Livre, continuavam sendo escravizadas, mesmo não sendo, até os 21 anos de idade. Tá? Então, os avanços dessa lei foram poucos. Ainda assim, houve muita resistência. Então, o gabinete que fez aprovar essa lei era um gabinete conservador, e vocês vão ver que os conservadores eles vão estar à frente, né, da aprovação da maioria dessas leis, quando elas são aprovadas, porque, efetivamente, eles chegavam a um consenso muito mais rápido sobre aquilo que era politicamente importante para eles. É o que vai acontecer. Então, assim, como é que essa lei vai ser aprovada? A maioria do Nordeste, dos deputados, senadores do Nordeste, vão ser a favor, e Nordeste e Norte, e os do Centro-Sul vão votar contra, tá? Quem vota contra por vários motivos. Um deles era o discurso liberal de que o Estado não deveria intervir na economia, tá? O José de Alencar, aquele, né, do Guarani, dos 5 minutos, da Viuvinha, que vocês tiveram que ler em algum momento, ou falaram dele em algum momento, ele foi um dos grandes opositores da lei, porque ele defendia, né, que o Estado não deveria interferir e que a abolição deveria ficar a cargo da bondade do senhor. Tá? Muitos senhores alforriavam seus escravos pelos mais diferentes motivos. Tá? Só que o que não é comentado é que esse escravo alforriado ele ficava preso por laços jurídicos ao senhor. Então, o senhor poderia, em algum momento, caso se sentisse desrespeitado por esse escravizado, simplesmente decidir que ele voltaria a ser escravo porque a lei lhe permitia. Então, assim, né, a lei garante a liberdade, de fato. Falando, né, nas questões abolicionistas, e já que eu falei do José de Alencar não era abolicionista, mas a Maria Firmina dos Reis era. E
Para quem fez a UNB, o romance Úrsula, que é um romance anti-escravista, que é considerado o primeiro romance feminista da história do Brasil, da literatura brasileira, ele foi escrito por uma mulher negra, que também é considerada a primeira romancista brasileira. Então ela vai falar desses dramas ligados à escravidão, e é um livro que ficou esquecido por muito tempo. E que só muito recentemente ele vai entrar no cânone da literatura brasileira, vai aparecer nos livros de literatura usados nas escolas. Quando eu estudei, no 2º ano, Úrsula não aparecia, nem sabíamos o que era isso. Não estava em nenhum livro. Hoje está. Tá? Agora, um livro que era sempre lembrado era Escravizaura. Escravizaura, do Bernardo Guimarães, foi um livro de 1875 que vai ser usado na campanha abolicionista. Tá? Este livro, ele vai se passar no início do governo de Dom Pedro II, e ele tem como protagonista uma escrava que é mais branca do que qualquer mulher branca, que é mais culta e educada do que qualquer mulher branca. Mas, por ter nascido de um ventre escravo, a mãe dela era escravizada, uma escrava muito clara, já de pele muito clara, ela é escrava também, e a sua senhora, apesar de educá-la com carinho, tratar como filha, nunca a alforriou e ela morre. Então se gera um grande drama, e o seu dono, que é o filho dessa senhora, é perverso e quer, né, obrigá-la a ficar com ele de qualquer jeito. O Escravizaura, ele é um livro abolicionista, mas que ao colocar uma protagonista branca, ele consegue causar comoção. Por quê? Porque a descrição que se faz da Isaura poderia ser a descrição de qualquer mulher branca. Então, assim, como é que pode? Que crueldade, né? Se Isaura não fosse descrita como mais branca, como as teclas brancas de um piano, tem essa descrição no livro, né? Certamente não se causaria tanta comoção. Mas foi um livro que fez muito sucesso, foi elogiado por Dom Pedro II, veja aí Dom Pedro II flertando, né, com a questão da abolição, e depois se tornou muito, muito famoso quando foi transformado em novela pela Rede Globo em 1976, daqui a imagem da Lucélia Santos. Né? É uma novela muito interessante, eu acho a novela melhor que o livro é muito cheio de lacunas. Mas, enfim, se a Maria Firmina não faz sucesso com Úrsula, que é de 59, não se falava dele, Escravizaura vai ser um grande sucesso. E apela a esse sentimento de piedade. Né? Piedade, porque... E havia, né, se me perguntarem, havia escravizados que eram quase brancos ou eram brancos? Havia. Porque, de novo, o que definia se você era escravizado ou não era ter nascido de um ventre escravo. Tá? Então, a Isaura não é um absurdo. E não era um absurdo no Brasil, e não era um absurdo nos Estados Unidos. Há fontes diversas que comprovam isso. Tá? Falando dessas personalidades ligadas à campanha abolicionista, e ainda na literatura, vocês devem lembrar do Castro Alves, né, que é da terceira geração romântica, dos poetas. Né? Então ele tem Navio Negreiro, que é um dos seus grandes, grandes poemas, tá? E ele participa dessa militância abolicionista junto com outros, como Luiz Gama, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o advogado dos escravos, né? E que era um homem negro e que tinha sido escravizado. E, de novo, a gente tem central aí na articulação dessa campanha abolicionista a maçonaria, né? Porque muitos desses homens eram maçons, e as ações de campanha abolicionista elas eram tratadas nas lojas da maçonaria. Tá? Entre os abolicionistas, né, de maior importância, nós temos o Joaquim Nabuco também, que é político, diplomata, patrono dos historiadores, jurista, orador, jornalista, e ele vai defender no parlamento a abolição. E ele vai marcar uma posição, que é uma posição defendida até hoje, que não é o que está ali, né? Essa é uma frase dele, a escravidão é sempre um erro, mas é que, né, a escravidão deixaria marcas no Brasil, porque ela durou 300 anos. Então, assim, o nosso caráter, temperamento, a nossa moral, acham-se terrivelmente afetados pelas influências com que a escravidão passou 300 anos a permear a sociedade brasileira. Enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser. Então, assim, para o Nabuco,
fazer a abolição não era suficiente. Era necessário mudar essa sociedade. Então ele defendia que o Estado deveria, né, se responsabilizar por dar condições para que os negros pudessem se tornar cidadãos. A Lei Áurea não vai fazer isso, tá? Qual vai ser a primeira província, né, a fazer a abolição? Antes mesmo do Império. Vai ser o Ceará, tá? E tudo vai começar com a greve dos jangadeiros de 1881, que ela tinha como slogan: no porto do Ceará não se embarca mais escravos. Então as jangadas, que são barcos típicos da região, é que faziam o transporte dos navios negreiros para o porto. Então, nos dias 27, 30 e 31 de janeiro de 1881 e em 3 de agosto, ou seja, a campanha continua, os jangadeiros se recusaram a fazer esse transporte, tá? E o líder, né, desse movimento era o Francisco José do Nascimento, que ficou conhecido como Dragão do Mar, e vai se tornar uma figura notável ali na província. No ano seguinte, em 1882, uma mulher chamada Maria Tomásia Figueira Lima, e havia muitas mulheres na campanha abolicionista que fundavam clubes abolicionistas, ela vai fundar a Sociedade das Cearenses Libertadoras. E essas mulheres, que eram mulheres da alta sociedade, elas vão juntar dinheiro para alforriar os escravizados, mas também influenciar os senhores para que eles fizessem o mesmo. E por conta da pressão, seja dos jangadeiros, né, de vários setores da sociedade, seja dessas sociedades abolicionistas, em 25 de março de 1884, a escravidão vai ser extinta no Ceará, 4 anos antes do fim da escravidão no resto do país. Tá? Vamos lá agora, Projeto Dantas, que pode aparecer num concurso, no Enem, no PAS, enfim. Tá? Manuel Pinto de Souza Dantas, né, foi participante de gabinete, presidente de gabinete, senador, enfim, nascido na Bahia. Ele vai fazer um projeto, né, que vai garantir, né, não somente a libertação dos escravizados maiores de 60 anos, mas também o acesso à terra de ex-cativos. Esse projeto também é o projeto 48A, mas normalmente aparece como Projeto Dantas. Tá? Ele vai estabelecer, né, uma série de questões, né, 1 ano para que todos os escravizados do país fossem registrados, para se tentar descobrir se algum deles tinha sido trazido para o Brasil depois da Lei Eusébio de Queiroz, ou se esse escravizado deveria ser livre pela Lei do Ventre Livre. Tá? Ele também vai banir, né, o tráfico regional, vai fazer com que o escravizado fique preso ao domicílio onde ele for registrado, então não podia ser mandado para outro lugar. Tá? Vai determinar que o Estado criasse colônias agrícolas, né, que acolhessem esses ex-cativos, para que eles lá pudessem aprender a trabalhar e serem independentes. Ele vai propor também a criação do Fundo Emancipacionista, que acabou sendo criado pelo Gabinete Rio Branco em 1871, que juntaria dinheiro exatamente para dar apoio a esses ex-escravizados. Então, assim, colônias agrícolas que depois virariam, né, seriam particionadas em terras próprias para essas pessoas, ex-escravizados, e ele estabelece também no Projeto Dantas que a abolição teria que ter uma data fixada. O fim da escravidão seria 31 de dezembro de 1889. O Projeto Dantas, ele vai vir a primeira vez, depois ele volta em 1887, incluindo também a obrigatoriedade da educação para os filhos de escravizados, né, que teria que se dar a educação, quem daria seria o Estado. Era um projeto considerado muito radical para a época, talvez alguns o considerassem radical até hoje. E o que vai ser aprovado, na verdade, é a Lei dos Sexagenários, a chamada Lei Saraiva-Cotegipe, de 28 de setembro de 1885. Ela vai dar liberdade aos escravizados maiores de 60 anos, ou seja, uma minoria chegava a essa idade, e vai estabelecer regras para a libertação de outros escravizados mediante indenização ao senhor. Tá? Então, uma resposta ao Projeto Dantas. Tá? Esta lei ela tem como objetivo tentar, de uma certa maneira, dar uma segurada nas lutas abolicionistas, nas campanhas abolicionistas, mas ela também não é muito efetiva como a Lei do Ventre Livre, porque ela vai estabelecer o quê? Tá? O escravizado seria liberto a partir dos 60 anos,
mas deveria continuar trabalhando para o seu senhor por mais 3 anos ou até concluir os 65 anos. O escravizado era obrigado a permanecer no mesmo município, a não ser que morador de uma capital, pelo prazo de 5 anos, ou seja, seria liberto aos 63 ou 65 anos e por mais 5 anos não poderia sair daquele lugar. Se saísse, seria considerado vagabundo, se capturado, e obrigado a trabalhos forçados. Então, no final das contas, quem ficaria livre com a lei dos sexagenários? Que garantia esse escravizado idoso teria, né, para conseguir sobreviver? Nenhuma. Então, é uma lei que vem e que é uma lei que, no final das contas, termina favorecendo os próprios fazendeiros. Tá? Bem, a gente falou de luta abolicionista, já falei de algumas personalidades, né, da luta abolicionista, mas é importante ressaltar, né, que, ainda que a gente tenha intelectuais, políticos, autores da literatura que vão defender a abolição, os próprios escravizados, os próprios libertos também se organizavam. Então havia várias frentes de luta. Formação de quilombos, fugas, negros livres e até escravizados, que faziam caderneta de poupança, e algumas das primeiras cadernetas de poupança da Caixa Econômica Federal foram feitas por pessoas cativas ou por libertos para juntar dinheiro para poder alforriar outras pessoas. Irmandades, né, que estavam ligadas à Igreja Católica, irmandades negras, que também se organizavam para fazer campanha pela abolição. Tá? Aqui ao lado, né, a gente tem, né, a representação de uma escravizada, que era chamada Adelina, e que ela também trabalha, né, pelo fim da escravidão, mas ela tem uma vida muito peculiar. Por quê? Porque ela era vendedora de charutos, ela nasceu depois da lei do ventre livre, mas sua mãe era uma escrava e o seu pai, que era um homem branco, a manteve escravizada contra a lei. Então, como ela circulava pela cidade vendendo seus produtos, ela levava e trazia informações e ajudava a dar fuga a outros escravizados. Então, é uma forma de resistência, mas também mostra, né, um caso que era frequente. Crianças que eram nascidas livres, por motivos diversos, mas que terminavam sendo escravizadas ou vendidas pelos próprios pais. Foi o caso da Adelina, foi o caso do Luiz Gama, um dos ícones aí da campanha abolicionista, chamado de o advogado dos escravos. Luiz Gama, baiano, sua mãe era uma negra forra, e ele, nas suas memórias, né, vai dizer que a sua mãe, que era Luísa Marim, ela era uma negra livre, que não era católica e que participou da revolta dos malês e que sumiu, né, depois da revolta dos malês. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele foi vendido pelo pai branco para pagar as dívidas dele. Então o pai se endividou, vendeu o próprio filho. E aí ele passa, né, vai ser mandado para o Rio de Janeiro, não vão conseguir vendê-lo no Rio de Janeiro, porque lembre-se, a gente já falou, que os escravizados baianos tinham a má fama de serem rebeldes, e ele vai para São Paulo, e lá em São Paulo, o sobrinho do seu senhor, isso o Luiz Gama já adolescente, vai morar na casa, né, do senhor do Luiz Gama, e ele está se preparando para ir para a faculdade de Direito, e ele acaba ficando amigo do Luiz Gama, o ensina a ler e escrever, e Luiz Gama ele vai se tornar um autodidata. Ele vai descobrir que pela lei ele não era escravizado, ele vai conseguir sua liberdade, ele vai tentar entrar na faculdade de Direito, apesar de estar qualificado. Não vão deixá-lo entrar, porque ele é um homem negro, mas ele vai se tornar um advogado leigo, aquilo que a gente chamava no século XIX de rábula. E havia muitos rábulas, que eram advogados, que podiam trabalhar como tal, mas não eram formados. E ele vai fazer uma campanha abolicionista que não passava pela fuga, que não passava pelo quilombo, mas passava por provar que pessoas escravizadas, na verdade, não eram escravizadas, porque tinham chegado ao Brasil depois da Lei Feijó e os seus descendentes
no caso poderia ser o cliente do Luiz Gama, também não deveria ser escravo, porque o seu pai e a sua mãe tinham sido traficados ilegalmente. Então, Luiz Gama, ele vai ser responsável por libertar centenas de pessoas. E tem filmes sobre ele. Se vocês forem procurar, vocês encontram, tá? No caso dos quilombos, um dos quilombos mais famosos é o quilombo do Leblon, que ficava nesse bairro, né, onde hoje é o bairro no Rio de Janeiro, dos bairros mais caros da zona sul do Rio de Janeiro. Lá, um português, né, chamado José Seixas Magalhães, ele tinha a Chácara das Camélias. Então, a partir da Chácara das Camélias, se dava muitos escravizados escondiam lá e de lá eles fugiam para o quilombo do Leblon. E nessa chácara era cultivada a flor que se tornou símbolo do movimento abolicionista brasileiro. Então, a princesa Isabel, por exemplo, né, o fornecedor de flores, né, da filha do próprio imperador, era o José Seixas Magalhães. E isso era simbólico, né, porque usar uma camélia, plantar camélias no seu jardim, era um ato público de posicionamento em relação à abolição. Curiosamente, nos Estados Unidos, a mesma flor, né, ela vai estar ligada aos movimentos que depois da Guerra de Secessão vão perseguir os negros e, enfim, né, tentar evitar a integração dos negros. Tá? Aqui no Brasil ela simboliza a abolição, nos Estados Unidos ela simboliza a reação à abolição. É um signo invertido. Tá? Entre as figuras, né, ligadas ao movimento abolicionista e figuras que vão ter destaque na sociedade, a gente tem o André Rebouças. O André Rebouças, José do Patrocínio e outros faziam parte daquilo que vai ser uma pequena classe média negra que vai surgir no final do Império. Normalmente eram filhos de libertos ou de homens e mulheres negras que já tinham nascido livres, que vão ter acesso à educação pública, e a partir daí conseguem ascender. Né? O André Rebouças, ele era engenheiro militar. Durante a Guerra do Paraguai ele vai inclusive inventar armamentos para o exército brasileiro. Ele era rábula, que a gente já sabe que é advogado leigo. Ele vai, né, ser deputado e era muito próximo do imperador Dom Pedro II. Quando vem o fim da monarquia, ele não fica no Brasil, ele vai embora para a Europa, vai com Dom Pedro II, ele não fica aqui. Tá? Ele tinha 2 irmãos e todos eles eram engenheiros. O Rebouças, ele escreve para vários jornais e ele defende, né, não somente a abolição, mas que o liberto ele pudesse receber condições para se tornar cidadão. É preciso dar terra ao negro. A escravidão é um crime, o latifúndio é uma atrocidade. Não há comunismo na minha nacionalização do solo. É pura e simples democracia rural. Então ele defende a reforma agrária como uma forma de garantir a cidadania para homens e mulheres negras libertas. E o último dessas personalidades, né, a dar destaque é o José do Patrocínio, que é farmacêutico, jornalista, escritor, foi vereador, era ativista político. E ele vai fundar, junto com Joaquim Nabuco, que a gente já falou, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão em 1880. E ele vai ser responsável por criar também, em 1888, a Guarda Negra, que era um grupo paramilitar formado por ex-escravizados que defendiam a princesa Isabel, defendiam a ideia, né, de um terceiro reinado e que muitas vezes invadiam as reuniões dos republicanos e os seus comícios para causar confusão. Mas, curiosamente, no mesmo dia em que vem a proclamação da República, o José do Patrocínio ele muda de lado, né? Ele passa para o lado dos republicanos e ele, inclusive, é o primeiro a hastear no Rio de Janeiro a bandeira da República, que ainda não é a nossa bandeira do Ordem e Progresso, é a primeira versão da bandeira, que era muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Tá? Os meses que antecederam, né, a abolição foram muito tensos. A gente vai ter os eventos de rua dos abolicionistas atacados, os jornais abolicionistas muitas vezes eram empastelados, ou seja, entrava a gente lá e quebrava tudo. Tá? Vamos ter o posicionamento do clube militar,
oficialmente dizendo que é a favor da abolição e que é contra que militares do exército sirvam de capitães do mato, tá? O próprio Marechal Deodoro da Fonseca vai escrever uma carta sobre isso, falando dessa questão, e vai entregar a Princesa Isabel, que era regente à época, tá? Nós vamos ter o aumento do número de quilombos, e um dos quilombos mais importantes é o quilombo do Jabaquara. Então você tinha um grupo de jovens, e eram de boas famílias de São Paulo, o grupo dos Caifazes, que vão se organizar para dar fuga a escravizados que iam para esse quilombo, tá? E aí, né, vai se criar a ideia, né, de que se a abolição não viesse, daqui a pouco não haveria mais escravizados por conta do número de fugas. Isso era algo que se dizia em São Paulo, claro, um exagero, tá? Mas algo que tem um impacto muito grande, inclusive para acelerar a Lei Áurea, vai ser o linchamento do delegado abolicionista Joaquim Firmino de Araújo Cunha, em São Paulo. Então, ele vai ser linchado na frente da esposa e da filha, que era uma criança pequena, sob a liderança de 2 fazendeiros, um era britânico e o outro norte-americano. Este norte-americano, um dos confederados, né, que vieram para cá e tal. Ambos, na verdade, vieram para cá depois da Guerra de Secessão, e eles vão liderar pessoas que vão linchar esse delegado. Isso vai causar muita comoção no Brasil. Os jornais todos vão publicar isso e o movimento abolicionista vai ganhar muita força. A gente já está em 1888, tá? O fato, né, é que o número de escravizados já tinha caído bastante, mas Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais reuniam a maioria dos escravizados do Brasil, 63%, tá? A maioria em Minas Gerais, mas o Rio de Janeiro não ficava muito atrás, não. Então, as zonas do café. A Lei Áurea, então, ela vem, né, em 13 de maio de 1888, e é uma lei muito simples. Ela vai ter 2 artigos somente. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. E artigo 2, revogam-se as disposições em contrário. Tá? Ela vai ordenar que todas as autoridades cumpram a lei. Esta lei vai ser saudada com grande alegria, mas ela não compensa nem os senhores, nem dá qualquer apoio aos escravizados agora libertos. Tá? Muitos escravizados, e ela ainda vai vir no momento da colheita do café, ou seja, ela tem um timing assim, muito ruim. Então, no Rio de Janeiro, o que vai acontecer, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é que muitos dos ex-escravizados acabam ficando nas fazendas, pelo menos no início. Até porque se precisava colher o café, se precisava resolver esse problema. Tá? Mas era um emprego em que o salário muitas vezes nem existia. Né? Você recebia produtos, ou você continuava preso em situações muito complicadas. Em São Paulo, né, muitas fazendas vão mesmo expulsar os negros e vão acolher os imigrantes, porque os imigrantes já estavam programados para chegar. Então, se no Rio muitos negros ficam no campo, ou em Minas Gerais, em São Paulo nem tanto. Tá? Mas indo para a cidade de São Paulo, as condições para esses ex-escravizados não vão ser das melhores, não vão ser muito promissoras. Já o Rio de Janeiro, né, pelos estudos que se tem, você vai ver que a situação do ex-escravizado ela vai ser um pouquinho melhor. Tá? E que, na virada do século XIX, pelo menos 30% dos operários das fábricas no Rio eram ex-escravizados, né, homens e mulheres que tinham chegado ao Rio de Janeiro ou que tinham se libertado, já moravam na cidade e conseguem se inserir na indústria e trabalhos que tenham uma remuneração, se não excelente, pelo menos que garanta viver com dignidade. Tá? Então, a Lei Áurea ela é importante, importantíssima, mas ela não vai dar nenhum apoio ao ex-escravizado. Ainda assim, comemoração houve, e aqui o Machado de Assis, houve sol e grande sol naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei, que a regente sancionou e todos saímos à rua. Todos respiravam felicidade, tudo era delírio. E no dia 17 de maio,
haverá uma missa, né, com a presença de muitas dessas autoridades e desses intelectuais para comemorar a abolição. Quem não vai gostar nada disso são os fazendeiros do Vale do Paraíba, que eram um dos pilares de sustentação do Império e cujo dinheiro, a maioria deles, muitas vezes, estava investido em escravizados. Então, eles vão perder muito dinheiro e o Império vai perder o apoio desse grupo, o apoio da maioria desse grupo. Tá? Várias dessas cidades do interior do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, que pega Rio de Janeiro, parte de São Paulo, parte de Minas Gerais, ali Espírito Santo, já estavam em decadência. A decadência vai ser acelerada e talvez você já tenha ouvido falar de um livro do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, chamado Cidades Mortas, falando exatamente da decadência dessas cidades do antigo Vale do Café. Aqui é uma das fotos, né, dessa missa campal. Tem outra foto que foi descoberta até relativamente recente, em que mostra lá, então, Machado de Assis e outras figuras importantes. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula sobre a questão da escravidão, da imigração. Ficou um pouquinho longa, mas eu espero que seja útil para vocês, para este ano e para o ano que vem. Então, tchau, tchau e até a próxima.